Olá, galera de todo o Brasil. Chegamos a mais um Minuto Eleitoral e hoje tratando de um assunto que estou sendo cobrado nas redes sociais para falar com vocês, que é como calcular as vagas, o número de vagas que os partidos políticos terão direito quanto ao sistema proporcional. Veja que nós poderemos ter questões de cálculo, sim, tanto no TRE São Paulo quanto no TRE Pernambuco, e você está preparado para descobrir qual é o quociente eleitoral, qual é o quociente partidário, quantas vagas um partido político tem direito, o que a Lei 13.165 de 2015 trouxe de alteração? Não? Então vamos aí. Primeiramente, nós precisamos lembrar o seguinte: no Brasil hoje nós temos dois grandes sistemas proporcionais, o sistema majoritário e o sistema proporcional. No majoritário, nós elegemos de duas maneiras. Nós temos o majoritário em 2 turnos para os chefes dos poderes executivos, presidente, governador e prefeito, e o majoritário simples, que é para um turno só para o cargo de senador. Não é? Quanto ao sistema proporcional, que é a chave da questão do nosso vídeo de agora, o sistema proporcional ele elege deputados, sejam eles federais, estaduais ou até mesmo distritais, inclusive os vereadores. E nas eleições municipais de 2016, nós elegeremos o prefeito no sistema majoritário e vereadores no sistema proporcional, ok? Bem, o sistema proporcional ele é bem claro no seguinte ponto: nós podemos votar tanto na legenda partidária, no número do partido, esse chamado voto de legenda, quanto o chamado voto nominal. O voto nominal é aquele direcionado ao próprio candidato, por isso que é chamado voto nominal, ao nome do candidato. Esse voto de legenda e o voto nominal, ele é computado no sistema proporcional. Dessa forma, quando eu faço o cálculo de votos válidos no sistema proporcional, serão embutidos então os votos de legenda, votos direcionados exclusivamente aos partidos e os votos nominais. Primeiro ponto que nós precisamos destacar é o seguinte: para que um partido político ele tenha direito a uma vaga dentro desse sistema proporcional, ele precisa atingir o denominado quociente eleitoral. O quociente eleitoral, portanto, ele designa que o partido político ele poderá pleitear vagas no sistema proporcional. Então ele pode preencher, o quociente eleitoral dá direito ao partido político preencher uma vaga no sistema proporcional. O partido político que não atinge o quociente eleitoral não terá direito a vagas nesse sistema, nessas eleições. Como que eu calculo o quociente eleitoral? Muito simples. Você precisa pegar o número de votos válidos que foram destinados ao partido político, dividido pelo número de cadeiras. Cabe aqui uma ressalva. O que são votos válidos? Os votos válidos, então, são os votos de legenda, mais os votos nominais, menos os votos em branco, menos os votos nulos. Então, os votos brancos e nulos não são computados no que tange votos válidos. Lembre-se desse conceito que ele é importante para você. Descoberto o quociente eleitoral, agora nós encontramos o número. Esse número que é dado, cabe uma dica aqui para vocês. Se o número, vamos imaginar que saiu o cálculo 10,3. Essa fração, perceba que ela é inferior a meio. Toda vez que o resultado do quociente eleitoral a fração for igual ou inferior a meio, você tem que reduzir. Então você reduz C10,3, vira 10. Agora, se a fração for acima de meio, o que você faz? Você equivale a 1. Então, se você eleva 1, qual que é o resultado dado aqui? 11. Isso no quociente eleitoral. No quociente eleitoral, portanto, se a fração for igual ou inferior a meio, diminui. Se for superior a meio, você equivale a 1. Tá? Por que isso é importante? Porque no cálculo do quociente partidário, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nós desprezamos a fração em todas as situações. Mas calma lá. Eu tenho muitas modalidades de sistemas proporcionais. Eu trouxe aqui 3 muito importantes. Primeiro é a lista aberta, que é adotada pelo Brasil, onde nós podemos votar na legenda ou podemos votar no candidato nominalmente.
Essa é adotada no país. Temos a lista fechada, onde a gente vota só na legenda, e o partido político que escolhe o candidato, no caso que preencherá a vaga, então retira do eleitor esse direito de escolher o candidato, e o voto distrital, onde uma circunscrição eleitoral ela é dividida em pequenas regiões, onde cada uma delas vai escolher um único parlamentar. Então, qual que é, para a prova adotada no Brasil, a chamada sistema proporcional de lista aberta, ok? Bem, então o quociente eleitoral nós já vimos o conceito, pego o número de votos válidos, divido pelo número de cadeiras, a fração que é dada nesse resultado, se for igual ou inferior a meio, reduzo, acima de meio, vou equivaler esse número a 1. Não é? Então, subo uma casa desse número. Encontrado o quociente eleitoral, eu sei o que agora? Que o partido político que atingiu esse quociente eleitoral terá direito a disputar as vagas que estão sendo preenchidas. Para isso, agora eu preciso fazer o cálculo do quociente partidário. O que é o quociente partidário? Encontrei o quociente eleitoral, agora eu vou descobrir quantas vagas cada partido tem direito. Como que é feito o cálculo do quociente partidário? É o seguinte, você pega o número de votos que foi dado ao partido ou coligação e divido pelo quociente eleitoral que nós encontramos previamente. Então, é um passo a passo. Você encontra o quociente eleitoral e depois você passa para o quociente partidário. Não se esqueça desse passo a passo. Primeiro quociente eleitoral, segundo quociente partidário. E lembre-se, no quociente partidário, eu vou desprezar a fração em todas as hipóteses. Beleza? Bom, um outro aspecto que temos na Lei 13.165 de 2015 é o seguinte. Terminou lá de calcular o quociente partidário, descobrimos quantas vagas cada partido terá direito. Aí, vamos imaginar que o partido A ele tem direito a 2 vagas. Dentro do partido, quem vai assumir essas 2 vagas? Até então, a gente sabe que os candidatos que apresentaram o maior número de votos, não é? Mas a Lei 13.165 de 2015 traz um adendo. Que adendo que é esse? Somente o candidato vai assumir esta vaga se ele atingir, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Então, olha só, se o quociente eleitoral é 100, o candidato, para assumir a vaga que aquele partido tem direito, tem que ter atingido quantos votos para poder ter direito a essa vaga? No mínimo, 10 votos, porque é 10% do quociente eleitoral. No mínimo, 10% do quociente eleitoral. Vamos praticar? Olha só esse caso. Suponhamos que esse município é o município de Brunolândia. No município de Brunolândia, eu tive o partido A, ele apresentou 1.900 votos, contados nominais e votos de legenda. O B, 1.350. O C, 550. A coligação D, 2.250. Tivemos votos brancos, 300 e votos nulos, 250. Quantas vagas estão sendo preenchidas? 9 vagas para vereador. Primeiro eu preciso fazer o cálculo do total de votos válidos. Então esse é o primeiro passo. Anote aí. Primeiro passo, calcular o número de votos válidos. Para calcular o número de votos válidos, eu vou excluir os votos em branco e vou excluir os votos nulos. Então vamos somar 1.900 votos do partido A, 1.350 do partido B, 550 do partido C, deu 3.800. Então eu tive o total de 3.800 votos válidos. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso calcular o quociente eleitoral. Como que eu calculo o quociente eleitoral? Então, esse é o segundo passo. Segundo passo, calcular o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos, 3.800, dividido pelo número de vagas a preencher. 3.800 dividido por 9. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que eu acho que eu fiz coisas erradas. Deixa eu fazer o cálculo de novo. 1.900 mais 1.350 mais 550 mais 2.250. Esqueci da coligação dele. Pode esquecer, não. Todos esses aqui, ó. Tá? Esses aqui são os votos válidos. Deu 6.050. Apaga aí para mim. Vamos apagar, fazer certinho, bonitinho. Ó. 6.050. Então, agora vamos para o código, vamos para o quociente eleitoral. Toda vez que eu falo quociente eleitoral, eu estou falando código eleitoral. Costume-se, tá? Estou ficando velho, tá ficando feia a coisa. 6.050 dividido por 9, total de 672,22. Ah, professor, você disse que no quociente eleitoral, se a fração for
igual ou inferior a meio, eu faço o quê? Reduzo. Então, quanto que deu o quociente eleitoral? 672. O próximo passo agora é a definição do número de vagas que cada partido terá direito. Faremos, então, agora o cálculo do quociente partidário. Então, nós vamos fazer uma tabela. Nessa tabela, pessoal, relevem, tanto que está torta a minha tabela. Nós vamos colocar aqui, essa tabela ela tem que ter 5 linhas, tá? Partido A, partido B, nossa, meu Deus, está ficando pior. Partido C e a coligação. Então, aqui você vai colocar os partidos, né? Partidos barra coligações e aqui a coluna do quociente partidário. Então, o partido A teve 1.900 votos, esse é o A. O B teve 1.350, o C teve 550 e a coligação D teve 2.250. Se você... Ah, professor, por que você não colocou coligação D? Porque lembra, a coligação D, dentro do processo eleitoral, ela funciona como um único partido. Por isso que eu coloquei D como os outros. Tá? No cálculo do quociente partidário, o que eu preciso fazer? Eu pego o número de votos do partido, divido pelo quociente eleitoral. Deu quanto aqui? Então, 1.900 dividido pelo quociente eleitoral, dividido por 672, vai dar 2,82. Daqui a pouco eu volto nisso daqui. Vamos fazer do B, 1.350, dividido por 672. Então, 1.350 dividido por 672, 2,008. O C, 550, dividido... Opa, professor, peraí, você disse que o partido que não atingir o quociente eleitoral não pode disputar vagas. Muito bem, vamos eliminar o partido C. Ele não atingiu o quociente eleitoral. Vamos para a coligação D? Então, 2.250 dividido por 672, quanto que vai dar? Vamos ver, 3,34. Lembra que eu disse para vocês que no quociente partidário eu preciso desprezar a fração? Então, quantas vagas que o partido A tem direito? Desprezando a fração, 2. O partido B, 0,08, desprezo, 2. A coligação D, 3,34, desprezando a fração, 3. Quantas vagas eu consegui distribuir até então? 2, mais 2, mais 3, 4 mais 3, 7. Mas vamos voltar aqui. Quantas vagas que eu tenho que distribuir? 9. Quer dizer que agora nós vamos para o que o Código Eleitoral determina como cálculo das sobras. Eu preciso determinar agora 2 sobras. Para qual partido que vai? Para fazer o cálculo da sobra, vamos criar 2 colunas. Por que 2? Porque eu tenho que distribuir a 8ª vaga e a 9ª vaga, não é? Aqui nós temos a distribuição das sobras. Ganha a sobra o partido que apresentar a maior média no seguinte cálculo. Você pega o número de votos que ele teve, divide pelo número de vagas que ele já tem, que é 2 no caso do A, mais 1. Por que mais 1? Porque é mais uma vaga que você está distribuindo. Então, 1.900 dividido por quanto? 2 mais 1, 3. Dá o total de uma média de 633,33. O B, você pega 1.350, divide por quantas vagas que ele tem direito? 2, mais uma, que é o cálculo da média, 1.350 dividido por 3, 450 deu a média. A coligação D, 2.250 dividido por... Então, 2.250 dividido por 3 mais 1 dá o total. Deixa eu voltar aqui. 2.250 dividido por 4, total de 562,5. Quem apresentou a maior média? O partido A, porque ele teve 633,33. Então, agora, ele não tem 2 vagas. Ele tem quantas vagas, galera? Se ele ganhou mais uma, porque ele apresentou maior média, ele tem direito a 3 vagas. Distribuímos, então, 3 mais 2 mais 3, 8. Vamos agora distribuir a 9ª vaga? Da mesma forma o processo. Veja, você pega agora 1.900, divide
Ele tem duas vagas agora? Não, ele tem 3. 3 mais 1. Então, 1.900 dividido por 3 mais 1, 4. Total de 475. O B, você pega 1.350, divide por 2 mais 1. Perceba que é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, permanece a média 450 aqui. E o D, mesma média, 562,5, porque não houve alteração. Não é? Não houve alteração aqui. De fato, quem teve a maior média agora? Maior média agora da coligação de número, a coligação D. Se é a coligação D, ela não ganhou mais uma vaga, como que ficou a distribuição de vagas? O A com 3, o B permaneceu com 2 e a coligação D agora tem 4, porque ela ganhou na distribuição da nona vaga. Vamos ver se bateu? 3 mais 2, 5, mais 4, 9 vagas distribuídas. E não se esqueça dessa dica. Agora, dentro do partido, quem vai ter direito, por exemplo, ao A, as 3 vagas, o candidato ele precisa ter pelo menos alcançado 10% do quociente eleitoral. Qual que foi o nosso quociente eleitoral? 672. 10% de 672 dá 67,2. Seguindo a regra da distribuição de fração, 67 é o nosso mínimo para que ele possa alcançar essa vaga pleiteada pelo partido. Tudo bem? Não entendeu? Volte à explicação, faça outros exercícios, altere os dispositivos, os números aqui para você treinar, tá? Um grande beijo e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.